Sim, hoje a gente vai falar sobre Jujutsu Kaisen e Bíblia Sagrada e como essas duas coisas conseguem se juntar muito bem. Bom, primeiramente eu já quero adiantar que é claro que eu sei que Jujutsu Kaisen não é um anime cristão, na verdade está bem longe disso. Definitivamente não é cristão. A dinâmica do Itadori e do Sukuna, essa luta interna, cara, tem muito a ver com a Bíblia. Eu sei que pode nos ajudar a entender mais sobre como lidar com o pecado. Isso não pode ser um vídeo de TikTok, Instagram, que eu apareço, falo 1 minuto correndo ali e já acaba. Isso é um vídeo para quem não tem a mente derretida por vídeos curtos, de alguém que senta, respira fundo e vê o vídeo. Se tiver 15 minutos, vão ser 15 minutos abençoados. Se tiver 5 minutos, vão ser 5 minutos abençoados. Mas eu não posso falar sobre isso rápido. É um assunto muito importante, muito necessário atualmente. Essa comparação que eu tenho pra trazer hoje, eu sei que vai fazer muito sentido. Porque não fui eu, é tudo Deus que me inspirou a ver mais dele através dos animes e séries que eu assisto, nesse caso é um anime. Enfim, primeiramente, caso você nunca tenha assistido Jujutsu Kaisen, o protagonista, o nome dele é Itadori, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Mas também tem outro personagem que é o Sukuna, e ele é basicamente o rei das maldições, e ele está dentro do corpo do Itadori. No primeiro episódio do anime, o Itadori, ele come um dedo do Sukuna. Sim, é isso mesmo, é bizarro. Mas, enfim, e daí a energia... Eu não sei explicar com todas as palavras, cara. Vou falar resumidamente. Daí o Itadori vai lá, ele come um dedo do Sukuna. Que Sukuna é o rei das maldições que existiu há muito tempo atrás. Ele achou o dedo do Sukuna, ele foi lá comer o dedo, porque ele sabia que ia dar um poder pra ele e pra salvar o amigo dele lá. Daí o Sukuna toma conta do corpo do Itadori, só que daí o Itadori consegue controlar. Só que mesmo assim, o Sukuna ele ainda tá dentro da mente do Itadori, então tudo que o Sukuna fala na mente dele, ele consegue ouvir. E é nessa parte aí que tem algo muito bom pra falar. Eu sei, eu resumi muito a história, mas é porque o foco aqui não é a história do anime, o foco aqui é falar sobre a Bíblia. Então, basicamente, os paralelos que eu vou fazer aqui nesse vídeo, o Itadori é como se fosse nós, e o Sukuna são as tentações do diabo, são as flechas de Satanás na nossa mente quando ele tenta nos distrair, quando ele nos tenta pecar, né? Tem uma parte do anime que o Sukuna toma conta do corpo do Itadori. O Itadori não consegue controlar, o Sukuna vai lá, toma o controle e daí ele faz um estrago, cara. Ele quebra toda a cidade, ele mata um monte de pessoa, ele quebra tudo. E depois, quando o Itadori finalmente consegue tomar o controle de volta, ele vê o estrago que aconteceu e ele se sente muito culpado por aquilo. Ele fica muito mal. Tá, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Agora eu vou acrescentar a Bíblia no assunto, agora vai ficar mais interessante. Basicamente, essa cena do Itadori percebendo o que ele fez é muito real quando a gente peca. Quando a gente tá no momento de pecado ali, a gente tá sentindo o prazer momentâneo. A nossa carne, ela tá querendo pecar. Ela tá querendo errar, porque infelizmente a nossa carne, ela tende naturalmente a pecar. Ela tende naturalmente a errar. Quando a gente não luta o suficiente, quando a gente cede o controle, a gente vai lá e peca. Mas o Espírito Santo, ele fala no nosso ouvido, ele fala na nossa mente. Quando a gente percebe, cara, que a gente fez besteira, que a gente se distanciou da presença de Deus, muitas pessoas ficam como o Itadori. E é o comum, porque Jesus, ele morreu na cruz por ti, ele entregou a vida por ti, tu foi lá e o quê? E tu pecou, e tu se distanciou dele. Como tu vai estar se sentindo? Imagino que igual o Itadori, né? Pelo menos eu já me senti assim inúmeras vezes. Eu literalmente orei, Deus, eu quero ajudar as pessoas que passaram pelo que eu passei. E Deus falou, beleza, cara, então tu vai falar. E eu falei, eu não quero falar. Ele disse, já era, meu mano, não vai falar. Então tamo aí. Enfim, voltando ao assunto. É isso, entendeu? Ele percebeu que pisou na bola nível master e ele se culpa. Esse sentimento é horrível, cara. O sentimento da culpa nos atrapalha muito de voltar para a presença de Deus depois que a gente peca. A Bíblia tem uma palavra que nos ajuda muito a lidar com esse assunto, que é 1 João, capítulo 2, versículo 1. Essa tradução é a NVI. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, basicamente o que Deus quer nos falar nessa passagem é: eu não quero que vocês pequem.
Mas se vocês pecarem, Jesus Cristo ele perdoa vocês através do sacrifício dele na cruz. Basicamente é isso, resumindo o versículo. E agora, Romanos capítulo 7, versículo 19. Aí já a tradução é King James atualizada. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei na minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Isso fala exatamente sobre a luta interna entre a nossa carne que quer fazer o mal e o nosso espírito que quer fazer o bem. A nossa carne quer pecar, isso é natural, todo ser humano é assim. E o nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos guia todos os dias e nos direciona para não pecar, para seguir fazendo bem. Bom, seguindo o exemplo, uma pessoa santa não é uma pessoa que nunca peca, é uma pessoa que está sempre se limpando. E a igreja não é um lugar onde é todo mundo perfeitinho ali assim e nunca erra. Na verdade, são pessoas que sabem que são pecadores e que precisam de Deus todos os dias. Um dos temas que eu quero falar é a culpa. Tem uma cena onde o Sukuna, dentro da mente do Itadori, ele zomba do Itadori, ele ri. E basicamente o diabo tenta fazer isso com a gente muitas vezes. Quando a gente peca, o diabo vai falar no nosso ouvido. Vai falar que a gente é impuro, que a gente é sujo, que a gente não merece viver, que olha o que a gente está fazendo, Jesus se sacrificou por nós. E nós estamos perdendo a nossa vida no pecado e isso faz a gente sentir uma culpa gigantesca. Mas aí, então, qual é a solução? Como a gente vai fugir disso, né? Como a gente vai resistir à tentação? Porque uma coisa é fato, Deus não nos dá uma tentação que a gente não consiga suportar. Se veio uma tentação na tua vida, tu tem capacidade de vencer isso, cara. A questão é quem tu alimenta mais. E isso é uma dinâmica que tem muito a ver com o anime de Jujutsu Kaisen também. Porque quanto mais dedos do Sukuna o Itadori come, mais forte fica esse poder dentro dele. E nós somos basicamente assim, quanto mais a gente se alimenta do pecado, mais a nossa carne vai ter força para pecar. E quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais força a gente tem para vencer a tentação. Porque essa força não vem de nós, vem de Deus. Enfim, Tiago, capítulo 4, versículo 7, na NVI diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A gente tem que estar cada dia mais próximo de Deus, cada dia mais se alimentando da palavra de Deus e não se alimentando com as coisas do mundo. A verdade é o seguinte, tu sempre vai ter a oportunidade de não pecar. O pecado é uma escolha que a gente faz na nossa mente. Não vem o diabo nos prender com uma corrente flamejante e a gente fica, meu Deus, eu não consegui me controlar e eu pequei. Não. Não é assim que funciona, cara. Vai vir a tentação, vai vir a vontade de errar e vai ter de um lado Satanás falando: peca, faz isso mesmo, tu vai se sentir feliz, sei lá, qualquer outro argumento sujo do inimigo. E do outro lado vai ter o Espírito Santo te falando que não é pra tu pecar, porque a santidade vale muito mais a pena que um prazer momentâneo. E se tu permanecer em santidade, quando Jesus voltar, irmão, tu vai viver no céu. E o que é melhor? Será que é melhor perder a vida num prazer momentâneo ou subir pro céu com Jesus Cristo? Então, né, aí tu me diz. A gente é tão miserável quando a gente não se alimenta de Deus? Se a gente tá ouvindo música do mundo, se a gente tá vendo vídeo de besteira, de que fala palavrão toda hora, vídeo de, sei lá, irmão, de coisas que não acrescentam nada na tua vida, sabe? Quanto mais tu se alimenta disso, mais longe tu fica de Deus. Sabe, quanto mais tu fala palavrão na tua escola, cara, aí a carne vai crescendo e o espírito vai diminuindo. Como tu quer resistir à tentação se no teu Spotify só tem funk e música que fala sobre bebidas, drogas e festas? O que a gente escuta influencia muito nas nossas ações. Tu quer parar de pecar? Tu quer vencer isso? Se aproxima de Deus. Como? Em vez de ficar 3 horas no TikTok, lê a Bíblia. Sério, abre um evangelho. Evangelho de Mateus, de João, ou a carta. Minha recomendação aqui de livro pra ler da Bíblia depois desse vídeo: lê 1 João, por favor, é muito benção. Uma música que eu recomendo muito e tem muito a ver com a dinâmica desse vídeo de luta interna. É só ver a tradução. Monster, do Skillet. Essa pedrada aí.
Em vez de ver séries que fazem apologia a drogas e a bebedeira, sei lá, mano, vai assistir um The Chosen, a série sobre Jesus, mano. Tu vai aprender muito de Deus assistindo aquela série. Assiste uma pregação. A questão é que não é impossível. Não é impossível resistir à tentação. Se tu se identificou com esse vídeo, se tu é uma pessoa que se culpa muito depois que erra, se tu é uma pessoa que tá se alimentando muito de coisas mundanas, aproveita essa oportunidade, aproveita esse vídeo e faz uma oração agora, fala com Deus. Pede ajuda sinceramente, fala pra Ele sincero o que tá acontecendo contigo e clama por ajuda, por socorro. Conversa com um amigo sobre isso. Eu já estive nesse lugar, de alguém que se culpava muito internamente, de alguém que ouvia as besteiras do diabo e cada vez mais se sentia pior. Nunca melhorava, nunca melhorava. Mas o que eu fazia pra vencer a tentação? Nada, mano, eu não fazia nada. Eu ficava preso vendo vídeo, sei lá, entendeu? A questão também é a melhor hora é agora, entendeu? Para tudo o que tá fazendo, vai orar, vai ler um capítulo, um versículo da Bíblia e Deus vai te ouvir. É sério. Não existe uma fórmula mágica. Eu tenho a receita de como nunca mais pecar e pum, não existe. Tu vai ter que lutar todos os dias da tua vida contra isso. E não vai ficar mais fácil. Vai ficar mais difícil, irmão. Porque a nossa carne, ela vai tentar pecar, vai tentar nos induzir ao pecado. Mas a gente tem que permanecer guerreando, nos alimentando da palavra de Deus. Eu ainda tô pegando o jeito com os vídeos longos, mas a moral é falar como se fosse uma conversa. Eu só quis ser o mais natural possível hoje, falar do jeito que eu falaria com um amigo. Bom, agora eu vou fazer uma oração e é por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, por todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade. E se sentir confortável, pode comentar nesse vídeo, eu vou estar respondendo, eu vou estar vendo. E se tu viu algum comentário nesse vídeo e saiba como ajudar, por favor, comente. Bom, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai. Todas as pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Por momentos de luta, de dificuldade, por momentos que parece que tá tudo perdido e que não tem como vencer mais, Senhor. Eu te peço, toca o coração dessas pessoas, toca a mente delas agora, em nome de Jesus, Senhor. Venha com a tua graça, com o teu discernimento, Senhor, com o teu conforto, em nome de Jesus, Pai. Mas eu também te peço, incentiva eles a mudar, Senhor. Que da mesma maneira que a tua palavra conforta os corações, Pai, que haja um confronto necessário, Pai, para que haja uma disciplina de todos os dias lutar contra o mal, todos os dias lutar contra as próprias vontades, Pai, e perseguir, seguindo o alvo que é o Senhor, Deus. Que as pessoas permaneçam firmes em oração, permaneçam firmes lendo a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. E se Satanás está prendendo a mente de alguém agora, com distrações, com acusações, declaro que tudo isso está desfeito em nome de Jesus. Todo medo está expulso em nome de Jesus, Pai. Coloca a tua fé, a tua esperança no coração de cada um, Pai. E que essa fé seja maior do que a vergonha, Pai. Se alguém precisa conversar sobre isso com um amigo, então que assim faça, Senhor. Que a vergonha não impeça ele de se livrar desse pecado, Senhor. Porque muitas vezes eu já senti vergonha de conversar. Eu já quis ficar tentando lutar contra isso sozinho. Mas tem vezes que a gente precisa da ajuda de um amigo, Senhor. Tem vezes que a gente precisa conversar sobre isso, mesmo que a gente ache que as pessoas vão nos julgar. Senhor, eu sei que nesse momento o Senhor está presente e não há julgamento, não há nada além da paz que vem do Senhor, Pai. Eu sei disso e amém. Muitas vezes a gente dá um poder para Satanás que ele não tem. A gente eleva muito a capacidade dele e esquece o quão grandioso é o nosso Deus. Então, busca a ajuda do Senhor. Busca estar vestido com a armadura de Deus. Com certeza ele vai te ajudar a vencer isso. Tenha fé, tenha ânimo, Deus é contigo.